Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Olá, pessoal do quinto ano, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Agora eu vou pedir para vocês abrirem a apostila na página 45, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre sinais de pontuação. Nós vamos falar de outros sinais de pontuação que também usamos durante um texto. Vamos falar primeiro da vírgula. Na aula passada, a tia já explicou um pouquinho para que serve uma vírgula. E agora eu vou relembrar. A vírgula, ao contrário do ponto, avisa que a frase não terminou e, portanto, tem continuação. A vírgula, ela é usada em várias situações. Vamos dando uma observadinha aí na próxima página 46. Vamos olhar a todas as situações que devemos usar uma vírgula. Primeiro, para marcar uma enumeração, isto é, uma lista de palavras, expressões, frases. A minha paixão pelo instrumento foi menor do que a preguiça de carregar todos aqueles tambores, pratos, tripés, pandeiros, né? Ele está o quê? Enumerando tudo que ele tinha que carregar, como se fosse uma lista. Em vez dele, o autor escrever numa lista, ele foi dividindo em vírgulas. Fiz faculdade de publicidade, vírgula. Trabalhei com meu pai no comércio de bombas hidráulicas, vírgula. Filmei casamentos, vírgula. Fiz telegramas animados. Então aqui o autor está falando tudo o que ele já fez. Como não acaba a frase, ele foi colocando vírgula. E a vírgula também é usada para sinalizar termo intercalado na frase ou deslocado para o início. Nossa, o que é isso? Vamos dar uma observada. Mais tarde, vírgula, no começo da adolescência, vírgula, comecei a tocar bateria. Esse termo aqui que ficou entre vírgula é um termo que eu poderia mudá-lo de ordem, ó. Mais tarde comecei a tocar bateria, vírgula, no começo da adolescência. Então vocês separam que são frases isoladas, mas que não têm sentido sozinhas. Eu preciso separá-las com uma vírgula. Daí eu tenho outros exemplos aí que vocês podem ir lendo, né? E também uso a vírgula para isolar o vocativo. Lembrando que é vocativo. Vocativo é quando eu vou chamar alguém. Ei, José, venha cá. O José é o vocativo, eu estou chamando o José. Então, ele aparece na frase entre vírgulas, ó. Professor, vírgula, terminei a atividade. Agora, caros alunos, assistam a mais um noticiário. Então, o vocativo, a pessoa que eu estou chamando a atenção na frase, fica entre vírgulas, ok? E o ponto e vírgula? Nós já vimos ponto, já vimos a vírgula e o ponto e vírgula. O ponto e vírgula indica pausa, menos acentuada que o ponto, porém mais intensa que uma vírgula. É um meio termo. Geralmente é usado para separar frases mais longas. Vamos para o exemplo. Ele come um pouco de capim. Atrás dele tem um barco. O barco em que ele veio é o barco em que ele vai voltar. Vamos analisar essa frase, ó. Ele come um pouco de capim, ponto e vírgula, porque é uma pausa mais longa. Atrás dele, vírgula, porque a pausa é rapidinha. Tem um barco, pausa mais longa, ponto e vírgula. É o barco em que ele veio, pausa mais curta, é vírgula. É o barco em que ele vai voltar. Ponto final que acabou a frase. Então, o ponto e vírgula, ele é usado quando a pausa não for tão rápida como uma vírgula e nem estiver encerrando o assunto como ponto final.
Outra pontuação, que está aí na outra página de vocês, é a 2 pontos. Os 2 pontos, um em cima, outro embaixo, marcam o início do diálogo. Olha lá, a mãe diz, ao ver a tarefa de matemática do filho, 2 pontos na outra linha, travessão. Já vamos falar de travessão já já. 2 pontos, por quê? Porque está explicando qual vai ser a fala da mãe. E o garoto, 2 pontos. Respondeu aqui embaixo, são mesmo, podemos sempre contar com eles. Olha lá, com emoção, usou exclamação. Agora vocês vão olhar aí as frases, sempre observando o que significam os sinais que vocês já conhecem. E também usamos os 2 pontos quando introduzem uma explicação ou uma enumeração. Recebi a notícia por telefone, 2 pontos, o Luiz Otávio Burnier tinha morrido. O que esse 2 pontos significa? Recebi a notícia por telefone. Qual notícia? Aqui o Luiz Otávio Burnier tinha morrido. Então, ele colocou 2 pontos para mostrar qual foi a notícia. Olha outro exemplo. Na mesma época, a Mônica e eu formamos a dupla Clontadores de História, que durante um tempo foi, digamos, um trio. Ela, eu e meu carro velho. Por que aqui eu usei 2 pontos? Porque está explicando quem é esse trio. Ela, eu e meu carro velho. Nós 3. Então, os 2 pontos é para mostrar ou explicar alguma coisa. E quando ele está no diálogo, que eu falei no exemplo anterior, quando for indicar uma fala, é 2 pontos na outra linha, travessão. O travessão é aquele risquinho que marca o diálogo, que marca o que uma pessoa está falando. Sempre é na outra linha, parágrafo, travessão. Olha lá, marca o diálogo, 2 pontos, na outra linha, parágrafo, travessão. Como se faz para calar o mundo? Parágrafo, travessão. Tira-se a letra N. Né? Uma piadinha até. E o travessão, ele também retoma o diálogo após a interferência do narrador. Quando o narrador precisa dar um pitaco ou alguma explicação durante a fala do personagem. Olha lá, parágrafo, travessão. O que o pneu disse para o asfalto? Olha lá, travessão de novo. A irmã perguntou. Travessão de novo. Você sabe, não é? Porque ainda é a irmã que está falando. O narrador só colocou essa frase aqui para indicar que era a irmã que estava perguntando. Por isso que ela fica entre travessão. Parágrafo, travessão de novo, porque agora vai vir a resposta. E não sei. Travessão. Respondeu o irmão. O irmão vai continuar falando, travessão de novo. Pode me dizer, por favor? Na outra linha, travessão, porque agora é a irmã que vai voltar a falar. Você ainda me deixa careca. Então, vocês notaram que quando é a mesma pessoa falando, continua na mesma linha. Quando muda a pessoa, que muda a linha, parágrafo, travessão outra vez. Mas nós estamos retomando, né? Porque esses sinais vocês já trabalham com ele há bastante tempo. Aspas. Aspas é aquele sinalzinho que vem em cima das palavras. Eles realçam as palavras, frases ou até longas expressões, né? E ele pode ser usado em algumas situações. Vamos ver lá. Ele colocou um O do pequenininho que mais parecia um ponto final. Tá querendo dizer que aqui ele colocou um O tão pequenininho que parecia um ponto final. Por que colocou com aspas? Para enfatizar, tá? Para dar a presença, às vezes, até de humor, ironia, nesse O.
Olha lá, uma homenagem ao moço que, sem saber, os havia ensinado a escreverem palhacês. Ah, estamos vendo aqui o humor na palavra palhacês. Palhacês seria a língua dos palhaços. Essa palavra nem existe, por isso que ela está entre aspas. É só uma citação. E as aspas também indicam citações. Quando a frase que o narrador está dizendo não é dele, mas é de outra pessoa. Vamos para o exemplo. Nas outras ilhas, outros cavalos ouvem e também gritam com rodas as suas forças. Viva a liberdade! Por que viva a liberdade está entre aspas? Tá? Porque foi o que os cavalos falaram. Ah, professora, mas então não era para estar com travessão? Era para estar com travessão se fosse um diálogo. Mas como não é um diálogo e o narrador está citando o que o cavalo falou, então essa frase do cavalo vem com aspas e não travessão. E as aspas também marcam o diálogo, em alguns casos, substituindo o travessão. Olha lá, o grande projeto dele é voltar para junto dos cavalos e dizer: é preciso mudar. Aqui está a frase. E os cavalos perguntarão: o que deve mudar? E ele responderá: a nossa vida é que deve mudar. Ela é muito miserável. Nós somos muito infelizes. Isso não pode continuar. Porque é um diálogo, mas que está sendo citado pelo autor. É a mesma coisa quando vocês vão contar uma fofoquinha da amiga. Você liga para outra e fala assim: você viu que a Aninha fez sábado? Ela foi andar de bicicleta. Então, você está contando uma coisa que o outro amigo... Você viu o que a Aninha disse? Ela chamou o amigo e disse: João, você quer ir andar de bicicleta comigo? Então, essa frase da Aninha vem entre aspas. Por quê? Porque você está contando para um colega o que ela falou. Ela não está ali na conversa com vocês. Então, quando a pessoa que está falando, ela não está presente, a gente usa frases ditas por elas com aspas. Quando ela está no diálogo, ela está ali presente, a gente usa com travessão. E agora, nós temos aí 4 atividades para vocês realizarem com os sinais de pontuação da aula de hoje. Vamos lá para a atividade 1. Use a vírgula nas frases. Em todas, tá? Não é para fazer X, não é de alternativa. Aqui vocês vão ler todas as frases e vão colocar a vírgula no lugar certo. A dica da Pro é ler em voz alta, que daí vocês sabem onde tem que dar aquela paradinha. Onde deu a paradinha, coloca a vírgula. Depois vocês vão ler a tirinha do Calvin. Na fala de Minduim, o que as reticências indicam? Na fala do garotinho aqui, tem muitas reticências. O que está indicando? Né? As reticências, elas são claras, é porque elas indicam uma certa continuidade aí no assunto. Então, tá facinho aqui para responder a pergunta número 2. Atividade número 3. Leia uma anedota que foi modificada para esta atividade. Em seguida, organize as frases do diálogo em parágrafos e use a pontuação com travessão, obedecendo ao sentido. Então, aqui é para fazer o diálogo com travessão, não é para usar aspas. O filho pergunta ao pai distraído: papai, onde fica a África? E o pai pergunta à sua mãe: é ela quem guarda tudo aqui em casa, tá? Então, vocês vão fazer isso daqui, virar um diálogo. O filho pergunta, 2 pontos, travessão, o que ele perguntou, o que o pai respondeu, tá? Vocês vão transformar usando travessão. A atividade 4
Prepare-se para ler as frases seguintes em voz alta, com as variações de entonação indicada. Então, nós temos aqui a letra A e a letra B para vocês lerem. É apenas para fazer a leitura, mas com a entonação indicada. Por exemplo, lembro quem ganhou a Copa do Mundo em futebol em 2014. Eu li sem emoção nenhuma. O que a atividade está pedindo? Que eu leio esta frase com um sentimento de certeza, de que eu lembro mesmo quem ganhou a Copa. Então eu vou ler. Lembro quem ganhou a Copa do Mundo do futebol em 2014. Então eu estou afirmando, porque eu tenho certeza. E assim por diante. Deboche é quando a gente tira um sarrinho. Inconformismo, quando a gente não se conforma com aquilo. Dúvida, será que é assim mesmo? Admiração, quando eu acho tudo muito lindo, né? Quando eu tenho um sentimento. Frieza, quando eu não me apego muito àquela questão. Desespero, quando eu tenho um medo, um susto, né? Incredulidade é quando eu não acredito nisso. E ironia, quando a gente faz uma certa tiragem de humor em cima da frase, né? Eu faço uma piadinha em cima da frase que eu estou dizendo para o coleguinha. Então é isso, pessoal. As aulas se encerram aqui. Espero ter contribuído com os pontos. E qualquer dúvida, chama lá no grupo. A sua professora está à disposição no horário da aula de vocês. Até mais! Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Gave me your number, but